início da nossa meditação, início da nossa caminhada em reflexão da palavra do Senhor Deus. Efésios 2:8. Então, nós usamos esse texto semana passada e queremos usá-lo novamente para ressaltarmos o segundo ponto que estamos estudando neste mês. São 5, já estamos no segundo. Todos achamos, amém? Vamos ler juntos então. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém. Deus abençoe a leitura da sua palavra. E que o Espírito Santo fale conosco sim nessa noite através da sua palavra, da meditação da sua palavra. Domingo passado nós falamos sobre a graça de Deus e nós pensamos com você que essa graça que falamos, que é a graça de Deus, ela é fonte de todas as bênçãos que Deus nos concede. Ou seja, tudo que Deus faz por nós, tudo que Deus faz para um ser humano, vem da graça dele. Algo que o ser humano não merece, Deus também não precisa fazer, porque se ele não fizer, ele continua sendo Deus. Mas ele faz por graça, ele dá um favor que nós não merecemos, ele faz um bem que nós não merecemos. Lembramos também que a graça pode ser uma graça comum, que Deus concede a todo ser humano. Por exemplo, a graça da chuva. Uma pessoa má planta, uma pessoa boa planta, a chuva cai sobre as duas plantações, o sol vem sobre as duas plantações e as duas plantações desenvolvem-se. Mas existe uma graça específica, especial, que Deus, que só alcança essa graça em Deus com uma ação especial. Essa graça, embora possa ser oferecida a todos, não são todos que recebem essa graça. É uma graça especial, que é a graça da salvação. E o texto que nós lemos diz que essa salvação é graciosa por Deus, é dada de graça por Deus, é dada de maneira assim, por Deus, mas ela é alcançada não de qualquer maneira. Porque para alcançar essa graça da salvação, o texto diz, só pode ser através da fé. A graça da salvação não é uma graça comum, é uma graça especial, que nem todos alcançam, porque nem todos têm fé em Deus, como a Bíblia diz que é preciso ter fé em Deus. A única maneira que o ser humano tem de alcançar a graça salvadora é através da fé, é mediante a fé. Mas não é qualquer fé. Tem gente que tem fé no sol, e aí? Tem gente que tem fé no horóscopo, porque a pessoa tem fé no horóscopo, ela alcança a salvação em Deus? Não. Por isso que desde o começo do culto, falando de fé, pensando em fé, cantando em fé, nós reafirmamos agora que não é qualquer fé, é somente pela fé na pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é revelado na Bíblia como o Cordeiro de Deus que tira o pecado. João capítulo 1, verso 29, João Batista, quando viu Jesus, ele diz, olha, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Ou seja, não existe outra pessoa, não existe outra forma da pessoa ser liberta, da pessoa ser purificada do seu pecado, senão através de Jesus Cristo. É dessa fé, essa fé, é mediante essa fé que se alcança a graça salvadora. Assim, somente através da fé em Cristo Jesus é que nós somos purificados. Ou num termo mais teológico, somos justificados dos nossos pecados diante de um Deus que é santo. E por isso nós somos salvos. E aí você tem que lembrar da história então. Deus enviou seu Filho ao mundo para sacrificá-lo numa cruz. Por isso, todo aquele que crê no Filho sacrificado na cruz pode ser salvo e receber a vida eterna. Quem diz isso é a própria palavra de Deus. Um texto que você já sabe de cor. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Fé na Bíblia é algo muito específico, é algo muito claro e aponta para alguém que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso, nessa noite, eu quero lembrar vocês, hoje, da importância da fé em Cristo e confirmar com você essa verdade já declarada e testemunhada desde o século XVI.
é somente pela fé. É somente pela fé. Queridos, a Bíblia, em pontos de salvação, ela é muito clara. Ela não deixa meias palavras, meio enganos. Por isso, se você quer saber a respeito de salvação, é só ir para a Bíblia. Porque um pastor pode falar algo que não está na Bíblia. E você pode acreditar, para ser salvo, você precisa vender o seu carro e dar para os pobres. Para você ser salvo, você tem que pular da ponte. Toma cuidado com isso. A Bíblia que diz claramente como nós somos salvos, como recebemos a graça salvadora de Deus. Então, a Bíblia é muito clara a respeito da importância da fé em Cristo Jesus e do viver por essa fé. Não é somente ter fé. Eu disse no começo do culto, né? Que crer em Deus, até o diabo crê. A Bíblia fala sobre isso em Tiago. A questão é um crer, é um ter fé que leva a pessoa para Deus. Deixe-me lembrar alguns textos com você que falam exatamente sobre isso. A importância de ter fé em Cristo e viver essa fé. Por exemplo, Atos 16:31. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Olha a certeza. O que eu preciso para ser salvo? Creia no Senhor Jesus. E essa salvação, quando entra na sua casa, pode operar até na sua família. Crê no Senhor Jesus e será salvo. Salvo tu e tua casa. Romanos capítulo 10, verso 9. Se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Notou como liga Jesus Cristo? Eu confesso, eu declaro para todos que eu creio em Jesus, que eu sou de Jesus, que eu entreguei minha vida para Jesus. Eu confesso Jesus. Porque no meu coração eu creio que Deus o enviou, que Deus permitiu que ele fosse morto naquela cruz, mas que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Eu creio. E aí então é operada a salvação em minha vida. A graça da salvação. Mas não somente crer, eu preciso viver por essa fé. A Bíblia, como nós vemos lá em Hebreus capítulo 11, tem ali uma galeria da fé. Lá dá uma definição de fé e mostra como aquela fé agiu na vida daquelas pessoas. Aquelas pessoas, elas fizeram obras de fé, ações de fé que demonstravam que realmente elas criam em Deus, elas tinham sua vida dedicada a Deus, elas confiaram-se a Deus. Desde Abel, que diz que ele oferecia sacrifícios a Deus e Deus perdoou seus pecados, até Enoque, que andou com Deus de uma maneira que agradava a Deus e Deus o levou para si. E se você continuar lendo o capítulo 11 de Hebreus, você vai encontrar muitos outros nessa galeria da fé, homens que, porque tiveram fé, agiram por essa fé, viveram por essa fé. Gálatas capítulo 3, verso 11, diz assim: e é evidente que pela lei, a lei do Antigo Testamento, ninguém é justificado diante de Deus. Sabe os 10 mandamentos, por exemplo? Não matarás, você não mata. Não roubarás, você não rouba. Não dirás falso testemunho, você não diz. Você não vai cobiçar a mulher do próximo, ou o homem do próximo, sei lá. Você não vai cobiçar nada do próximo, nem um animal do próximo. Você vai honrar seu pai e sua mãe. Você pode obedecer os 10 mandamentos. Mas isso não vai te fazer uma pessoa justa diante de Deus. Porque os 10 mandamentos só prepararam o mundo para receber Jesus. Porque é Jesus quem nos faz justificados, ou nos torna justo diante de Deus. Por isso que o texto diz, é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo, ele vive pela fé. Que fé é essa? Fé na pessoa de Jesus Cristo. E aí ele tem acesso à graça de Deus. Hebreus capítulo 10, verso 38. Hebreus 10, 38 diz assim: todavia, o meu justo viverá pela fé. E se ele retroceder, não se compraz a minha alma nele. O meu justo vive pela fé. E se ele volta para trás, volta para onde? Volta para um esforço humano em tentar alcançar a salvação ou tentar agradar a Deus com boas obras. Tentar receber perdão de pecados com boas obras. Isso é voltar para trás.
tentar alcançar salvação pelos seus méritos, pelo seu esforço de obedecer à lei, sendo que a lei não salva. Quem salva é a pessoa de Jesus, pela graça de Deus, com fé nele. Outra importância da fé é que somente pela fé e com fé em Cristo nós podemos realmente viver uma vida que agrada a Deus ou viver a vida cristã. Nós entendemos que Jesus Cristo veio nos mostrar vivendo uma vida que agrada a Deus Pai. E Ele o fez. Então, seguindo os seus passos, seguindo o seu exemplo, seguindo os seus ensinos, nós podemos viver uma vida que agrada a Deus. Mas somente podemos viver essa vida cristã, essa vida que agrada a Deus, pela fé em Jesus. Somente através da fé em Cristo, o pecador pode viver uma vida que agrada a Deus. Relembrando só, é por meio da fé que acessamos a graça divina. Vimos isso em Efésios 2:8. Pela graça sois salvos, mediante a fé. É através da fé. E Romanos 5:2 confirma isso. Confirma essa verdade. Olha o que diz Romanos capítulo 5, verso 2. Por intermédio de quem obtivemos igual acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Se você vê o contexto, por intermédio de quem obtivemos a fé acesso pela fé? Jesus Cristo. Só vê o contexto aí de Romanos capítulo 5. Nós obtivemos pela fé acesso à graça de Deus, através da fé em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo, pela fé, nós nos enchemos da glória, da alegria de Deus, porque temos esperança. Esperança do quê? Esperança de vida eterna, esperança de salvação. Essa é a máxima esperança de todo cristão. Esperamos que Deus nos ajude em nossas dificuldades? Sim, esperamos e buscamos. Esperamos que Deus nos ajude a vencer nossas falhas? Sim, esperamos e buscamos. Mas a esperança máxima sempre é essa: vida eterna com Deus, salvação. A Bíblia é clara em dizer que é por meio da fé que recebemos Cristo em nossos corações. E assim, recebendo a Cristo, nós recebemos um poder para sermos feitos filhos de Deus. É através da fé que recebemos a Cristo Jesus. Por isso, se alguém falar para você, olha, no dia que eu recebi Jesus Cristo, eu recebi um choque. Eu vi anjo. Tudo bem. É a experiência daquela pessoa. Mas ela tem que ter fé. Porque não é arrepio, não é ver anjos, não é falar em língua estranha, não são essas coisas dos nossos sentidos humanos que realmente confirmam que Jesus Cristo entrou no nosso coração. O que confirma que Jesus Cristo entrou em nosso coração é a nossa fé, confiança nele. Você não precisa sentir nada. Você não precisa ver nada. Nada precisa mudar imediatamente na sua vida. Mas se você crê em Jesus Cristo, Ele entra na sua vida e no seu coração. E quando Ele entra na sua vida e no seu coração, você recebe um poder para ser feito filho de Deus. Quem não tem Jesus não tem esse poder. Mas quem tem Jesus recebe o poder de ser feito filho de Deus. Quem diz isso? A Bíblia Sagrada. João capítulo 1, verso 12. Todos quantos o receberam, e se você ler o contexto de João capítulo 1, está falando de Jesus, o Verbo de Deus, que habitou entre nós. Muitos os rejeitaram, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder. Jesus Cristo deu a esses o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aqueles que creem no seu nome. Basta crer no nome de Jesus, na pessoa salvadora de Jesus, ter fé em Jesus e recebe esse poder. Começa a ser transformado em um filho de Deus. Olha a importância da fé. É por meio da fé que recebemos o próprio Espírito Santo em nossas vidas. Alguns dizem que você só tem certeza que recebeu o Espírito de Jesus se você, por exemplo, falar em língua estranha. Ou se você tem alguma experiência sobrenatural. Não. A Bíblia diz
que nós recebemos o Espírito Santo de Deus é pela fé também, pela confiança que nós temos em Deus, na palavra de Deus e no que Jesus Cristo conquistou por nós na cruz do Calvário. Gálatas 3,14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Velho Testamento, só 2 tipos de pessoas existem: povo de Deus e os gentios. Descendentes de Abraão e os gentios. Deus fez promessa a Abraão. E Paulo fala assim, olha, nós gentios podemos alcançar pela fé o que foi prometido a Abraão. O Espírito Santo de Deus é em nós. Quer receber o Espírito Santo? Se ainda não recebeu, nós todos já recebemos, porque queremos em Jesus. Então, é só ter fé em Jesus Cristo. E se existe alguma dúvida ainda, creia na palavra. Quem crê em Jesus, recebe o Espírito de Deus como selo da promessa. Assim, queridos, eu chamo você, chamo a sua atenção a pensar na fé. Nessa fé bíblica. Nessa fé que nós proclamamos. É somente pela fé. É somente pela fé que podemos confiar realmente nos atributos de Deus. Ou seja, em quem Deus é. A Bíblia revela quem Deus é. Quer saber quem é Deus? Leia a Bíblia. Mas quando você lê a Bíblia, se você lê sem fé, você fala, esse Deus não é assim não. Esse Deus não me ama tanto assim não. Esse Deus não quer me salvar tanto assim não. Esse Deus não se importa tanto comigo assim não. Esse Deus, ele é... E alguns falam, né? Esse Deus, ele é muito irado no Antigo Testamento. Esse Deus deve ser assim. Isso não é fé. Porque a fé que nos liga a Deus na palavra é a fé que nos faz ver o Deus da palavra, os seus atributos, em quem Ele realmente é. É somente pela fé que acreditamos em Deus. É somente pela fé que confiamos realmente na própria palavra de Deus e nas promessas de Deus na sua palavra. O que Deus diz na Bíblia, como é que eu posso acreditar que é verdade? Tendo fé em Deus, tendo fé na palavra de Deus. Aí sim eu experimento o poder dessa palavra e o poder e a realidade desse Deus. Todas as vezes que eu quero ver para crer, Deus me puxa a orelha. Porque Deus diz, para você ver, primeiramente você precisa crer. Somente pela fé, queridos. Somente pela fé podemos entregar nas mãos de Jesus tudo que é mais importante em nossas vidas. Entregar as nossas próprias vidas, reconhecendo quem nós somos. Eu me entrego nas mãos de Jesus, reconhecendo que eu não mereço estar ali. Nas mãos de Jesus. Eu me entrego nas mãos de Jesus, reconhecendo que eu sou um pecador. E ai de mim, se Ele não me receber. Mas eu me entrego nas mãos de Jesus, reconhecendo a minha incapacidade total de chegar a Deus, de alcançar a salvação. Mas eu reconheço nele essa capacidade. É somente pela fé que podemos admitir que os nossos méritos, os méritos humanos, são inúteis para a salvação. E é somente pela fé que nós podemos nos apropriar, tomar posse do valor infinito da pessoa e da obra de Jesus Cristo. É tudo pela fé. Quando nós oramos pedindo perdão com a nossa irmã Celia, nós oramos em nome de Jesus. Porque cremos que aquilo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário é capaz de nos purificar de todo e qualquer pecado. E não somente nos purificar, mas nos transformar para alguém melhor, alguém mais parecido com filhos de Deus. Pela fé, somente pela fé, que caminhamos, que andamos e que temos essa experiência da operação salvadora de Deus em nossas vidas. De outra forma, nós não alcançamos. Termino convidando você a ler comigo um texto baseado aí em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. E lendo esse texto, nós vamos terminar e orar. Vamos ler juntos? Diz assim: pois, pela graça de Deus, somos salvos por meio da fé em Cristo Jesus. Isso não vem de nós,
mas é um presente dado a nós por Deus. A salvação não é o resultado dos nossos esforços, para que não nos orgulhemos de tê-la conquistado por nós mesmos. Lembrando também que é muito importante te lembrar que ter fé em Jesus Cristo significa entrar, assumir um compromisso com Ele, ou que a Bíblia diz, assumir uma aliança com Deus, mediante Jesus Cristo. Não é só dizer, eu tenho fé. É dizer, a minha fé me conduz a assumir um compromisso sério, muitas vezes até radical, com Deus através de Jesus Cristo. E quando eu assumo essa aliança com Deus, quando eu faço essa aliança com Deus através de Jesus Cristo, eu estou declarando, eu creio que Jesus Cristo é o meu único Salvador. Eu não preciso de outro Salvador. Eu não preciso de outra maneira de salvação. Jesus me basta. E como Jesus me basta, Jesus também é meu único Senhor. É aquele que vai direcionar minha vida religiosa, espiritual, na direção de Deus. Eu não preciso de outra pessoa. Eu não preciso de outro ser humano. Jesus me basta. Quando eu faço isso, também eu assumo um compromisso, uma aliança com a Igreja de Cristo Jesus. Porque a Igreja de Cristo Jesus é o corpo dele aqui na terra. E com a Igreja de Cristo, eu vou servir a Cristo e vou testemunhar de Cristo neste mundo. Essa aliança é uma aliança de fé. Que quem tem fé em Jesus faz, precisa fazer. Porque se não fizer, não tem fé em Jesus. Por isso que a Bíblia encerra a fé nesse sentido. O cristão, ele vive pela fé. Porque sem fé não se é cristão. Sem fé não se alcança a graça salvadora de Deus em Cristo Jesus. Que Deus nos ajude a caminhar em fé. Que Deus nos ajude a caminhar com fé. E caminhando com fé em Cristo, que possamos experimentar a vida da fé. A vida vivida pela fé. Amém? Amém. Vamos ficar em pé? Vamos encerrar nosso tempo de culto, de adoração. Vamos ficar em pé. Vamos pedir ao Senhor Deus que abençoe a nós. E abençoe as crianças. Como é o nome desse menininho bonitinho aí? Pedro Henrique, que Deus te abençoe. Só ele de criança aqui? Então que Deus abençoe o Pedro Henrique. Ai, Pedro Henrique, você tá joia? Deus te abençoe. Vamos orar então? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado por essa noite de culto. Que o Senhor está presente conosco, Deus. Obrigado, Deus, pela ação do Santo Espírito, que desde o começo já está falando conosco e nos conduzindo em exercício espiritual, em adoração, louvor, contrição, em petições, ó Deus, onde nós abrimos nosso coração e pedimos teu auxílio. Obrigado por tua palavra que nos firma, ó Deus, na segurança que a salvação vem do Senhor. E é o Senhor que nos ajuda a caminhar como salvos também, pela fé em Cristo Jesus. Obrigado pela vida do Pedro Henrique que está aqui, ó Deus. Abençoe essa criança, ó Deus. Como abençoe, ó Deus, as crianças de nossa igreja. Abençoe as crianças, ó Pai, nessa semana que nós comemoramos, ó Pai, um dia dedicado a elas. Que as tuas mãos, ó Deus, de misericórdia, abençoe as crianças, ó Deus, de nossas famílias, de nossa igreja, de nossa cidade, de nosso país, deste mundo. Sim, ó Pai, sabemos o quanto o Senhor ama as crianças. E Pai, abençoe a nós também. Dá-nos, ó Deus, uma boa semana, Deus. Dá-nos, ó Deus, da tua companhia. Aqueles que vão viajar, ó Deus, abençoe, ó Deus, que viajem em paz e cheguem ao seu destino em paz. Aqueles que estão viajando, quando retornarem, que retornem em paz também, ó Deus, protegidos pelo Senhor. E sobre todos nós, pedimos a tua bênção. Ó Trino Deus, abençoa-nos. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o eterno amor de Deus Pai e a comunhão, o poder do Espírito Santo repousem sobre a sua vida, sobre a nossa igreja, sobre a nossa família, hoje e sempre. Amém e amém. Deus assim te abençoe, que você realmente tenha uma boa semana, em nome de Cristo Jesus. E até o nosso próximo encontro, querendo Deus,